Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de julho. Ministro Gilmar Mendes determina que o governo avalie a inclusão de adolescentes em grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O ministro ressaltou a necessidade de que sejam priorizados jovens que pertencem ao grupo de risco, já que a Anvisa aprovou o uso da vacina da Pfizer a partir de 12 anos. Esses são os destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Luiz Fux se reúne com o presidente da Câmara dos Deputados no Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça condena clube de futebol a indenizar torcedores de clube rival que tiveram carro depredado por torcida. Justiça Eleitoral caça o mandato de todos os vereadores e de 3 suplentes em cidade no sertão da Paraíba. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, recebeu nesta quarta-feira o presidente da Câmara, Arthur Lira. O tema do encontro foi o projeto de lei que busca barrar os supersalários no funcionalismo público. O presidente da Câmara chegou ao Supremo no início da tarde. Arthur Lira informou pessoalmente ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, da aprovação do projeto de lei que regulamenta os limites remuneratórios do funcionalismo público. A proposta lista os tipos de pagamento que podem ficar fora do teto, que hoje é de R$ 39.200 para servidores federais. Existem ainda subtetos para os estados e municípios, conforme prevê a Constituição Federal. O texto aprovado na Câmara prevê que 32 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos e se aplica a servidores civis e militares da magistratura e detentores de mandato. O ministro Luiz Fux alertou Arthur Lira sobre a parcela indenizatória por acumulação de ofício, devida à magistratura, advocacia e defensoria, e que está prevista no projeto. Segundo Fux, o texto pode deixar de fora a Justiça Trabalhista, Militar e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já que menciona expressamente apenas a Justiça Estadual e Federal. Lira se comprometeu em verificar esse ponto do projeto, que agora volta para o Senado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde avalie a necessidade de inclusão prioritária de jovens entre 12 e 18 anos no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A decisão foi dada em reclamação ajuizada pelo município de Belo Horizonte contra a decisão da Justiça Estadual. O município de Belo Horizonte questionou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou à Prefeitura da capital mineira que vacine uma adolescente de 15 anos com imunizante da Pfizer, por ela possuir uma doença rara que afeta os pulmões. O ministro Gilmar Mendes manteve a decisão do TJ e determinou que o Ministério da Saúde analise a possibilidade de incluir adolescentes entre 12 e 18 anos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Especialmente os que fazem parte do grupo de risco. Na ação, o município alegou que a determinação do Tribunal de Justiça para vacinar a adolescente desconsidera os critérios científicos que orientam o Plano Nacional de Imunização. Também que a decisão desrespeitaria o entendimento do Supremo Tribunal Federal em processos que tratam sobre o tema. Na decisão liminar, o ministro Gilmar Mendes mencionou o parecer da Anvisa, que considera a vacina da Pfizer segura para adolescentes a partir de 12 anos. Para o ministro, o tema é sensível por se tratar de direito à saúde da adolescente, portadora de comorbidade e que pode ser agravada com o coronavírus. Na retrospectiva do plenário do Supremo no primeiro semestre deste ano, a consultora jurídica Karina Zucolotto fala da análise de lei do Rio de Janeiro sobre cadastro de consumidores e de julgamento sobre dispositivos da Lei do Direito de Resposta. Olá, boa noite. Dando sequência à nossa retrospectiva dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre de 2021, vamos falar de um julgamento que aconteceu ao finalzinho do mês de fevereiro deste ano, em que os ministros confirmaram a constitucionalidade de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que previa a obrigação das concessionárias de telefonia fixa e celular criarem um cadastro de assinantes que se oponham ao recebimento de qualquer tipo de oferta de comercialização de produtos e serviços envolvendo telefonia.
O argumento principal aqui é de que estaria havendo uma usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações e também uma interferência na relação contratual, o que seria o mesmo que legislar sobre direito civil, competência privativa da União também. Por maioria, os ministros decidiram que a norma não viola a Constituição, protege os consumidores e, nesse sentido, não interfere no núcleo das telecomunicações, podendo, portanto, de forma suplementar, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tratar desta matéria, portanto, constitucional à lei do Estado do Rio de Janeiro. E no início de março de 2021, os ministros julgaram 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam dispositivos da chamada Lei do Direito de Resposta, uma lei de 2015 que veio regulamentar um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito de resposta, e que veio disciplinar a matéria em razão da declaração do Supremo de não recepção da lei de imprensa. A maioria que se formou seguiu também o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para quem os diversos dispositivos questionados não violavam a Constituição, exceto uma expressão contida no artigo 10 dessa legislação, que previa a necessidade de formação de um juízo de colegiado para a análise da concessão ou não do efeito suspensivo ao recurso contra a decisão que concedeu o direito de resposta. Nesse ponto, os ministros deram interpretação conforme à Constituição para estabelecer que esse efeito suspensivo pode ser deferido por um juízo monocrático. E amanhã, no Jornal da Justiça, segunda edição, nós vamos falar do julgamento daquele recurso extraordinário em que se discutiu a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal e a importação de medicamentos sem registros na Anvisa. Não perca! E a gente reforça que o Supremo Tribunal Federal abriu inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do CNJ. As vagas são destinadas a desembargador de Tribunal de Justiça e a juiz estadual. Os magistrados serão escolhidos em sessão administrativa do Supremo e vão substituir os conselheiros Luiz Fernando Tomasi Keppen e Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, que deixam o conselho em novembro. Os interessados devem se inscrever no site stf.jus.br/CNJ e enviar /vaga-CNJ e enviar currículo até 19 de julho. Um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça elaborou uma proposta para facilitar o acesso de pessoas em situação de rua à identificação civil e ao alistamento eleitoral. A ideia do trabalho é derrubar barreiras, facilitar o acesso de pessoas em situação de rua ao judiciário e garantir direitos a essa parcela da população que aumentou bastante com a pandemia. O texto da minuta está sendo desenvolvido a partir de contribuições da sociedade civil e outros atores envolvidos com o tema. O documento é elaborado pelo grupo de trabalho do CNJ, que atua na apresentação de propostas e medidas para a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. O assunto foi discutido esta semana e o grupo voltará a se reunir em 15 dias para finalizar a minuta. Depois, o documento irá para análise e aprovação pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo será promover a identificação civil e o alistamento eleitoral dessa população vulnerável, de forma simples e rápida. A minuta prevê ainda que os tribunais deverão viabilizar atendimento com equipes especializadas nas unidades, preferencialmente multidisciplinares. O texto também leva em consideração resoluções já editadas pelo CNJ sobre o tema e pretende atender ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. O foco é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A Justiça Eleitoral na Paraíba cassou os mandatos de todos os vereadores da cidade de Monte Oreb, no sertão do estado. 9 vereadores e 3 suplentes, todos do MDB, foram condenados em primeira instância acusados de lançarem 3 mulheres como candidatas laranja para cumprirem a cota mínima de 30% de candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. A decisão do juiz Ricardo Henriques Pereira Amorim, da 40ª Zona Eleitoral de São José de Piranhas. Como ainda cabe recurso da condenação, os 9 vereadores permanecem nos cargos até a conclusão do processo. A urna eletrônica brasileira possui diversas barreiras que garantem a integridade do voto e segurança do processo eleitoral, entre elas a lacração dos sistemas e os lacres físicos das urnas.
Se em algum momento você já se interessou em saber mais sobre a segurança da urna eletrônica brasileira, com certeza você já deve ter ouvido falar na palavra lacração. Lacração é o nome dado à cerimônia pública que o TSE realiza para apresentar, agrupar e assinar digitalmente os sistemas eleitorais que serão usados em um pleito. Depois disso, qualquer tentativa de manipulação desses sistemas é identificada pelo hardware das urnas. O termo lacração no processo eleitoral também é usado para definir o momento em que é feita a fixação de lacres físicos nas urnas eletrônicas. Isso acontece em audiências públicas realizadas pelos TREs com a presença de fiscais de partidos, Ministério Público e qualquer cidadã ou cidadão interessado. Esses lacres servem para identificar se houve alguma tentativa de abertura do gabinete da urna. Quando um deles é removido, é possível ver as marcas d'água, que formam a sigla TSE. Essas etapas garantem a segurança virtual e física da urna eletrônica. E no próximo bloco, o Atlético Paranaense é condenado a indenizar torcedores do Goiás que tiveram carro depredado por torcida em Curitiba. Voltamos em instantes. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. Há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre pedidos apresentados por 3 convocados para depor na CPI da pandemia. Cristiano Carvalho, representante da empresa de suprimentos médicos da VAT, o reverendo Hamilton Gomes de Paula e o tenente-coronel Marcelo Blanco da Costa foram chamados a esclarecer suposto envolvimento na negociação de imunizantes contra a Covid-19. O ministro Luiz Fux concedeu aos 3 o direito de permanecer em silêncio exclusivamente sobre fatos que possam incriminá-los, ficando mantida a obrigação de responder a verdade sobre eventuais crimes que tenham sido testemunhas. Eles também têm o direito de serem acompanhados por advogado. O presidente do STF reiterou o entendimento de que nenhum direito é fundamental e absoluto, de que nenhum direito fundamental é absoluto e muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais. Segundo Fux, na qualidade de autoridades investidas de poderes judiciais, as comissões parlamentares de inquérito podem analisar cada caso concreto a ocorrência de abuso do exercício do direito de não incriminação. E, se isso ocorrer, a CPI tem autoridade para adotar as providências legais cabíveis. O retorno de gestantes ao trabalho presencial após a vacinação contra a Covid-19 foi tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Participaram convidados de diferentes áreas, inclusive do Poder Judiciário. Para os especialistas, a volta desses trabalhadores no atual momento da pandemia ainda representa risco. A audiência pública foi promovida pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A representante da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Febrasgo, Rosiane Matar, apresentou dados que mostram o agravamento da doença entre grávidas. Enquanto em 2020 o Observatório Obstétrico da Covid-19 registrou em média 10 mortes de gestantes por semana, em 2021 a média semanal subiu para 44 mortes. O número de grávidas internadas a cada 7 dias também subiu, de 149 casos em 2020 para 322 em 2021. Para a representante da Febrasgo, autorizar a volta das gestantes ao trabalho presencial é arriscado neste momento, mesmo para aquelas que tenham tomado as 2 doses da vacina. Nós consideramos que não há possibilidade delas voltarem ainda, porque os trabalhos em comunidades fechadas em outros países têm mostrado que a doença só fica controlada quando mais que 50% da população está vacinada. Então, mesmo que ela esteja vacinada e depois de 14 dias da segunda dose, quando ela realmente vai ter uma imunidade, nós não vamos ter ainda 50% da população vacinada em pouco tempo. Então, ela vai continuar tendo risco. A integrante do Grupo de Vigilância Epidemiológica da Covid-19 do Ministério da Saúde reforçou o alerta. Para Priscila Alencar, o momento atual ainda exige cautela. Como nós
estamos com um cenário epidemiológico ainda muito grave, qualquer retorno dessa gestão ao trabalho, às atividades laborais normais, ainda é considerado risco. Então, para o Ministério da Saúde, é importante que isso seja visto com muita cautela. O pedido de audiência pública foi apresentado pela deputada Carmen Zanotto, do Partido Cidadania de Santa Catarina, relatora da comissão externa que acompanha o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A parlamentar disse ter recebido perguntas de várias gestantes depois que os deputados federais aprovaram o projeto de lei 2112, que classifica grávidas e lactantes como prioridade na vacinação. Também deste ano, a Lei 14.151 garantiu o afastamento das grávidas do trabalho presencial enquanto durar a pandemia. Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Agra Belmonte, as leis foram positivas para assegurar a saúde dessas trabalhadoras, mas faltou garantir a segurança do emprego, sem repassar todos os gastos exclusivamente aos empregadores. O que precisa ser feito para conciliar os interesses a que eu me referi de início, o interesse empresarial com o interesse das gestantes e lactantes, é considerar como benefício previdenciário a remuneração daquelas que não podem prestar trabalho, teletrabalho ou trabalho à distância, estendendo assim o salário maternidade. Eu penso que se esse salário maternidade for estendido durante esse tempo, isso desafoga as contas empresariais e, ao mesmo tempo, garantem à gestante a tranquilidade. O que aconteceu foi que a lei simplesmente repassou para o empregador esse custo, quando deveria ter considerado esse custo como benefício previdenciário, como acontece com o salário maternidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou o Clube Atlético Paranaense a indenizar torcedores do Goiás que tiveram o carro depredado pela torcida em Curitiba. Em atenção aos princípios do Estatuto do Torcedor, a terceira turma do STJ manteve decisão da Justiça do Paraná, que condenou o Clube Atlético Paranaense a indenizar em R$20 mil por danos morais torcedores do Goiás Esporte Clube que tiveram um veículo depredado ao chegarem de carro para assistir uma partida entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro de 2014 e foram cercados por torcedores do Atlético nas imediações da Arena da Baixada, em Curitiba. Na ação de indenização, os torcedores do Goiás narraram que chegaram a uma rua sem saída, próxima à entrada destinada à torcida goiana. Na sequência, eles perceberam a aproximação de um grupo de torcedores do Atlético correndo na direção deles e só tiveram tempo de abandonar o carro e entrar no estádio. Depois de depredarem o veículo, os paranaenses ainda conseguiram invadir o interior do estádio, onde se abrigaram os torcedores do Goiás, e só foram repelidos por policiais militares. Após a condenação por danos materiais e morais ter sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o Atlético Paranaense entrou com recurso especial no STJ e argumentou, entre outras coisas, que o clube não poderia ser responsabilizado pelo episódio, tendo em vista que a agressão ocorreu em local público, fora do estádio e horas antes do início do jogo, e que a responsabilidade pela vigilância das vias públicas é do Estado. Mas, na decisão, o colegiado considerou que o episódio de violência ocorreu na área do estádio reservada para os torcedores do Goiás e que o clube paranaense não adotou todas as medidas necessárias para conter a invasão dos torcedores adversários e o cometimento dos atos de violência. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o Estatuto do Torcedor consagra o direito do torcedor à proteção nos locais onde são realizados os eventos esportivos, antes, durante e após as partidas, e que cabe à entidade detentora do mando de campo do jogo a responsabilidade pela segurança do torcedor. A seguir, Procuradoria-Geral da República questiona a lista tríplice para escolha de delegado-chefe da Polícia Civil de Rondônia. A gente volta já. Uma Constituição é a lei máxima nacional e fundamenta as regras de uma sociedade organizada. O Brasil, desde a sua independência, teve 7 constituições e a nossa Constituição Federal, de 1988,
que é a Constituição atual, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, sendo conhecida por essa razão como Constituição Cidadã, pois garantiu a democracia, o direito de eleger um dos nossos presidentes e governantes e estabeleceu uma série de direitos individuais e coletivos. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante 2 jovens suspeitos de fazerem parte de uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de aparelhos de videogame. A dupla atuava no Distrito Federal desde março. A Polícia Civil recebeu pelo menos 11 denúncias contra os criminosos. Os autores eles atuavam com a compra fraudulenta de videogames anunciados em sites especializados em venda de aparelhos usados e, em seguida, eles revendiam esses aparelhos para terceiros interessados e repartiam o proveito obtido. O líder do grupo, que mora em São Paulo, conheceu os jovens em uma plataforma de bate-papo de um jogo online. A função deles era receber e revender os aparelhos adquiridos ilicitamente. O esquema funcionava da seguinte forma: um dos rapazes pesquisava anúncios de videogames à venda na internet e se dizia interessado. Ele enviava um falso comprovante de transferência ao vendedor, que entregava o aparelho a um motorista de aplicativo contratado pela organização criminosa. Para dar credibilidade aos golpes, a dupla habilitava chips de celular com o DDD do Distrito Federal e criava perfis em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Para afastar a suspeita das vítimas, eles usavam ainda nomes e fotos de policiais e militares do Exército. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no Supremo contra normas de Rondônia que prevêem uma lista tríplice para a escolha de delegado-geral da Polícia Civil. A nomeação do delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia está prevista numa emenda constitucional do Estado, aprovada pelo Legislativo, e numa lei complementar. Elas prevêem uma lista tríplice pelo Conselho Superior de Polícia. Mas, segundo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, as normas só podem ser estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo. Só ele tem a competência para legislar sobre o regime jurídico de servidores estaduais e o provimento de cargos da administração pública. Na petição, Augusto Aras disse que, com a legislação estadual, a escolha do chefe da Polícia Civil de Rondônia deixou de ser uma prerrogativa incondicionada do governador, por causa da exigência de uma lista tríplice formada por um órgão interno da própria corporação policial para mandato fixo de 2 anos. E afirmou: condicionar a escolha do chefe da Polícia Civil a nomes eleitos internamente no âmbito do próprio órgão policial, além de usurpar a competência privativa do governador do estado, favorece a prevalência de interesses meramente corporativos ou classistas sobre o interesse público. O relator da ação no Supremo é o ministro Edson Fachin. A partir de agora, planos de saúde de todo o país devem cobrir tratamento ilimitado de beneficiários autistas com profissionais especializados. A alteração na norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que limitava o número de sessões com profissionais especializados para beneficiários de planos de saúde com transtorno do espectro autista, foi publicada no início desta semana. A Justiça atendeu diversas ações movidas pelo Ministério Público Federal em todo o país. A partir de agora, esses beneficiários terão direito a sessões ilimitadas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, o que se soma às sessões que já eram ilimitadas com fisioterapeutas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.